Então vamos iniciar o nosso encontro de hoje. Sejam bem-vindos a todos para mais uma reflexão que iremos fazer hoje. E vamos assim então elevando nossos pensamentos ao alto, até Deus, nosso Pai maior, pedindo a Ele que abençoe a nossa vida, a nossa reencarnação, que possamos aproveitar o máximo para que possamos assim evoluir cada vez mais, nos tornarmos cada vez mais espiritualizados e assim pedimos a Jesus que esteja sempre conosco, nos acompanhando, nos indicando o melhor caminho a seguir. Que Jesus e seus benfeitores nos acompanhem sempre. Graças a Deus. Hoje nós vamos fazer uma reflexão usando o livro Pão Nosso, psicografado por Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. E a lição a que nós iremos usar hoje é a lição 143, que tem como título Não Tiranizes. E Emmanuel, ele nos traz um versículo que está registrado no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, versículo 33, que diz o seguinte: e com muitas parábolas semelhantes lhes dirigia a palavra segundo o que podiam compreender. Jesus, sendo um grande pedagogo, vindo até nós pela vontade de Deus, ele trazia o mundo espiritual, ele trazia novas verdades, porque nós estávamos vivendo numa época de ilusão, uma ilusão imposta pelo mundo material, pelo mundo bárbaro, que naquela época eles viviam. Então Jesus, eles tinha que usar o método para que nenhum de seus ensinos se perdesse. Vamos lembrar que todos os ensinos de Jesus são valiosos para a evolução do espírito. Ele já dizia para que não dessemos pérolas aos porcos, porque os porcos não iriam entender o verdadeiro, o real valor que tem essas pérolas. Então ele usava de métodos que todos podiam entender. Então vejamos, aos mais humildes, aos iletrados, ele utilizava-se de histórias do cotidiano deles, para que eles pudessem entender, compreender. Então, para esses ouvintes, nada estava perdido, porque eles faziam assim uma comparação com a vida cotidiana. E aí conseguiu entender a mensagem de Jesus. Outro grupo que nós vemos no Evangelho são os fariseus, os sacerdotes. Nesses casos, Jesus já se utilizava de um outro método para que eles também pudessem entender os ensinos de Jesus. E nós vamos ver também um outro grupo, um grupo tão importante para nós, que andou com Jesus, conviveu com ele, como João nos disse, nós comemos com ele, bebemos com eles, né? Então esses apóstolos o tempo todo estavam recebendo esses ensinos, e com eles Jesus falava diretamente sobre a vida espiritual, sobre a necessidade de nos esforçarmos para alcançar esse reino de Deus, né? Então, ele se dirigia a seus ouvintes de modo que nenhuma informação pudesse ficar perdido. E como é que ele fazia? Ele respeitava a disposição de ouvir do outro, que é muito importante, e também ele não impunha a sua doutrina. Para aqueles que se sentissem carentes de, vamos dizer assim, carentes de conhecimento, muitos questionamentos na vida, procura de resposta, Jesus atende essas pessoas. Vamos lembrar que ele é um espírito que podemos considerar como bem-aventurados?
Sim, porque ele alcançou o reino dos céus. Ele tem uma das virtudes que nós precisamos batalhar para conquistar. Qual que é? É a virtude da mansidão e da pacificação. Vamos lembrar que ele falava bem-aventurados aqueles que são mansos e pacíficos, porque alcançarão o reino dos céus. Então ele nos trazia esse ensinamento com toda a mansidão, pacificamente. Quando alguém queria entrar numa contenda, ele já se afastava porque via que não ia adiantar, né? Seriam palavras perdidas. Então o nosso modelo de perfeição, como a doutrina nos apresenta, é Jesus. Então, como é que nós agimos com o outro se o nosso modelo é esse bem-aventurado, né? Esse virtuoso que Deus nos mandou? Muito bem, voltando então, a nossa lição, ela nos fala de tiranismo. Nós que estamos nos colocando como seguidores de Jesus, somos conhecidos como cristãos, como será que nós agimos? É um caso de observação, né? É um caso de olharmos, vermos o que fizemos hoje, será que está de acordo com o que a doutrina cristã prega? Né? Aqui nós vamos ver no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, ela está no capítulo 9, bem-aventurados aqueles que são mansos e pacíficos. Há uma instrução de um espírito chamado Lázaro, que ele vem nos falar sobre essa questão da tirania, né? Então, como é que está o nosso comportamento no mundo atual? Então o Espírito Lázaro nos diz que por conta da necessidade, pela socialização com o mundo, nós devemos ser educados e corteses, né? Para com o outro, com as pessoas de fora. Mas em casa, como é que nós somos? Em casa nós temos mais liberdade, então somos mais verdadeiros. Ele vai nos dizer que em casa somos mais tiranos. Ele diz a frase: aqui eu mando e sou obedecido. Né? Então quer dizer que em casa eu tenho total autoridade. Mas com essa triste atitude da pessoa, Lázaro acrescenta: e também sou detestado. Ou seja, nós queremos que as pessoas nos sanem, mas será que, tendo essa atitude de tirania, nós somos respeitados por amor ou não? Né? Então Jesus, vamos lembrar que em conversas, né, com pessoas, vamos dizer, de má vida, que eram consideradas de má vida, pessoas que eram considerados sábios da época, não importa quem seja a pessoa, ao ensinar, ao conversar, ele usava o coração, né? Ou seja, ele sendo uma pessoa que já tem dentro de si o puro amor, quando ele falava, ele tocava o coração dos seus ouvintes, ele envolvia esses seus ouvintes, né? E com isso, ele conseguia fazer com que essas pessoas pudessem assimilar o que ele estava falando. Ele levava consolo, levava uma fortaleza, ele fortalecia a fé, principalmente a fé em Deus, né? Ele falava com tranquilidade, com serenidade. Será que não é um jeito mais eficaz de fazer com que a gente aprenda? Com certeza, né? Será que nós não íamos conseguir resultados mais positivos com isso? E ainda por cima sermos muito queridos? Então, antes de repreendermos alguém,
ou de ensinar, ou de fazer alguma coisa, né? Vamos usar esse método de Jesus. Vamos respeitar a capacidade de aprender do outro. Vamos colocar o amor pelo próximo, como diz a lei, né? No desejo que ele possa nos compreender. Assim nós nunca vamos sair frustrados, tristes, né? Porque o outro não quis dar ouvido, porque o outro virou as costas, porque o outro fez, mas fez resmungando. Mas lembrar que cada um tem seu tempo. Cada um consegue entender uma linguagem. Porque se não fosse assim, nós não teríamos programas com conteúdos infantis falando numa linguagem que a criança entenda. Nós não teríamos programas de debate já com linguagens, né, que pessoas mais intelectualizadas possam entender, né, já é uma outra forma. Então, cada um de nós temos o jeito de aprender. E aí eu pergunto, qual é o momento em que você está e que você consegue entender, consegue absorver o ensinamento? Porque quando nós entendemos, aprendemos, né, nós compreendemos, podem ter certeza, a nossa alma fica muito feliz, a nossa alma fica muito preenchida e nós não sentimos fome, nós não sentimos desespero, nós não sentimos tristeza, né? Por quê? Porque nós estamos felizes. Eu fico feliz porque eu entendi. Eu fico feliz porque eu sei que está correto. Eu fico feliz porque a pessoa me respeitou. Então é esse o sentido da nossa lição de hoje, quando Emmanuel ele nos pega e nos conclama a não tiranizarmos, a respeitarmos o outro, né? Temos paciência, porque a paciência é uma das maiores virtudes que nos faz levar ao reino dos céus, né? Então, que nós possamos agir como Jesus agia, tendo para com o outro respeito, paciência e desejarmos passar o melhor para o outro. Essa é a minha reflexão de hoje e agradeço a todos. E assim, vamos finalizando, né? Agradecendo a Deus por mais esse momento, agradecendo a Jesus e os seus benfeitores, que eles possam estar sempre caminhando junto conosco, nos amparando, fortalecendo a nossa fé, a nossa confiança, para que nós possamos passar por esse momento com mais tranquilidade, mais serenidade. Pedimos então proteção e amparo à nossa família e a todos os que estão conosco. E assim pedimos licença para finalizarmos esse encontro. Graças a Deus.